De Daniel. A história acontece logo após o primeiro ataque da Babilônia em Jerusalém, quando eles saquearam a cidade e seu templo, logo após levar os israelitas ao exílio. Entre eles havia 4 homens da família real de Davi: Daniel, que mais tarde será chamado Beltesazar, e seus 3 amigos, que provavelmente se conhece por seus nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse livro fala da luta para manter a esperança dos seus conquistadores. Inicialmente, o conceito do livro parece bastante simples. Os capítulos de 1 a 6 falam sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto os capítulos de 7 a 12 contêm as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa estrutura em 2 partes se torna-se mais interessante através do outro aspecto do conceito, que é a linhagem do livro. O livro começa em hebraico, a língua dos israelitas, mas os capítulos de 1 a 7 são escritos em aramaico, uma língua relacionada ao hebraico falada amplamente sobre os antigos impérios. Mas, depois dos capítulos de 8 a 12, ele volta ao hebraico. O capítulo 1 apresenta a tensão básica da primeira metade do livro. Daniel e seus amigos, muito sábios e competentes, são recrutados para servir no palácio do rei da Babilônia. Mas eles são pressionados a abandonar sua identidade judaica, vivendo e comendo como babilônicos, e violando as leis alimentares judaicas encontradas na Torá. Porém, eles recusam a pressão e escolhem a fidelidade à Torá, e isso os coloca em perigo. Mas Deus os liberta e eles acabam sendo exaltados pelo rei da Babilônia. Depois disso, começa a sessão aramaica, que você verá com um conceito simétrico muito legal. Então, o primeiro rei da Babilônia tem um sonho que somente Daniel é capaz de interpretar. É sobre uma enorme estátua feita de 4 tipos de metal, e simboliza uma sequência de reinos, e a cabeça é a Babilônia. Mas uma pedra enorme vem voando e estilhaça a estátua, e ela se torna em uma enorme montanha. Esse sonho é a primeira de muitas visões simbólicas no livro, e apresenta a história básica entre todas elas. Daniel diz que a estátua representa uma sucessão de reinos humanos vindo da Babilônia, e todos eles enchem o mundo de Deus com violência. Mas um dia o reino de Deus virá, confrontará e tornará humilde os reinos arrogantes desse mundo, e encherá o mundo com a justiça sanadora do reino e governo de Deus. Depois disso, o capítulo de 3 ao capítulo 7 é o par do capítulo 2, e o centro do livro, onde todos os temas se juntam, é outro sonho, mas uma dessa vez é de Daniel, e ironicamente ele não consegue entender o sonho, até que o mensageiro angelical explique. Ele vê uma série de 4 bestas, uma como um leão, depois como um urso, depois como um leopardo alado. Cada um deles simboliza um reino arrogante. E por último, há uma super besta que é identificada como um império maligno e que tem muitos chifres, um símbolo comum dos reis do Antigo Testamento. E é um chifre específico que é uma imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Elas são simbolizadas por uma figura chamada Filho do Homem, que é uma imagem tanto para o povo de Deus quanto para o seu rei da linhagem de Davi. Mas de repente, quem que é chamado de Ancião dos Dias vem e estabelece o seu trono. Ele destrói a superbesta e exalta o Filho do Homem nas nuvens, onde sobe para sentar-se à direita de Deus e compartilhar o governo de Deus sobre as nações. Podemos olhar para trás agora e ver como todas essas histórias da primeira metade se encaixam. As 3 histórias de fidelidade, apesar da perseguição, destinam-se a oferecer esperança ao povo sofredor de Deus entre as nações. Mas eles sofrem porque os reinos humanos se rebelaram contra Deus e se tornaram bestas. E assim, essas visões encorajam a paciência para que o povo de Deus espere que ele traga o seu reino e domine o nosso mundo e vindique o seu povo sofredor. Mas isso levanta a questão de quando Deus fará isso, e é isso que essas 3 visões finais exploram. No capítulo 8, Daniel tem outra visão, sobre as 2 últimas bestas do capítulo 7, mas dessa vez elas são simbolizadas por um bode, que nos é dito é a imagem do império dos Medos e Persas, e depois por uma cabra, que é a imagem da Grécia Antiga, e de dentro da cabra sai um monte de chifres, um dos quais simboliza o rei maligno no capítulo 7. E nós aprendemos mais sobre ele, que ele atacará Jerusalém e se exaltará acima de Deus e profanará o templo com ídolos. No entanto, no final, ele será destruído por Deus, que se exaltará com o seu povo e o seu reino. Agora no capítulo 9, Daniel está muito perplexo, especialmente sobre quando tudo vai acontecer.
E ele então consultará o rolo do profeta Jeremias, onde Deus disse que o exílio de Israel duraria apenas 70 anos. Porém, para Daniel, os 70 anos estão quase acabando. Então ele pede a Deus que cumpra a sua promessa em breve. Mas o anjo vem e informa ele que o pecado e a rebelião de Israel continuaram. E assim, o exílio e a opressão continuará 7 vezes mais do que Jeremias havia previsto. Daniel está profundamente perturbado com isso e tem uma visão final. Nos é mostrada a mesma sequência de reinos. É a Pérsia, depois a Grécia e Alexandre o Grande, seguindo pelos reis menores. Tudo isso conduzindo a este rei do norte que invadirá Jerusalém, estabelecerá ídolos no templo e se exaltará acima de Deus. Mas de repente, esse rei vem à ruína. Agora há um debate interminável sobre o que essas visões significam. Muitos veem uma conexão clara com as façanhas do rei assírio Antíoco nos anos 160 a.C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e estabeleceu ídolos no templo. Outros acham que apontam para o papel do Império Romano na execução de Jesus e na destruição de Jerusalém e do templo de 70 d.C. E outros ainda pensam que isso será realizado em eventos futuros e acontecerão quando Jesus retornar. O problema é que esses símbolos e os números não combinam perfeitamente com nenhum desses pontos de vista, mas isso abre a possibilidade de que, de alguma maneira, esses pontos de vista sejam corretos. O livro de Daniel foi criado para oferecer esperança às futuras gerações do povo de Deus. Ele cumpriu esse propósito nos dias do Império de Antíoco e tem feito desde então. É por isso que Jesus poderia usar a imagem de Daniel para descrever e confrontar os líderes opressores que ele enfrentou em Jerusalém. É por isso que João, o visionário que escreveu o Apocalipse, poderia adaptar as visões de Daniel e aplicá-las a Roma dos seus dias e também a todos os futuros impérios opressivos. E assim, o objetivo de Daniel é que todas as gerações de leitores possam encontrar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que os seres humanos e os seus reinos se tornam bestas violentas quando edificam o seu próprio poder, quando redefinem o certo e errado e não reconhecem a Deus como o verdadeiro rei. Mas Daniel também mantém uma promessa de que um dia Deus confrontará a besta e ele salvará o seu mundo e o seu povo, trazendo seu reino a todas as nações. E assim, para cada geração, esse livro traz uma mensagem de esperança que deve motivar a fidelidade. E é isso que trata o livro de Daniel.